Bora, pessoal, vamos continuar então nossas entregas dos prêmios. Quero chamar aqui ao palco meu querido amigo Alan Joia para apresentar o Talk, os ganhadores do Talk Negócios à parte empresarial. Vamos lá. Pedir os indicados agora. Legal. A primeira parte de... Aqui, legal. Tributário. Boa tarde a todos, satisfação. Muito obrigado, Edu, pelo convite. Sempre uma honra estar caminhando ao lado de todos vocês. E sintam-se honrados, né? Se todos estão concorrendo é porque vocês são diferenciados, né? Que vocês entenderam realmente que a nova advocacia, ela é construída baseada em cima de 5 pilares, né? Como que a gente vai atrair clientes diariamente para dentro dos nossos funis? Como que a gente vai construir um processo de venda para a gente aumentar o faturamento? Como que a gente vai criar processo para organizar o nosso negócio, porque todo crescimento gera caos, gera bagunça. E, por fim, como que a gente faz gestão de pessoas e implementa tecnologia. Então, esses 5 pilares foi o que mudou meu jogo, e eu tenho certeza absoluta que foi o que mudou o jogo de vocês. Segura. Então, vamos lá. Então, para começar, a gente vai chamar aqui os indicados à primeira categoria aqui, que é o escritório tributário mais digital. Os indicados ao prêmio Melhores Escritórios Digitais de 2026, na categoria de Escritório Tributário mais Digital são Fernanda Nogueira Advogados, MVA Advocacia, Marco Goulart Advogados, Marcomin Advocacia Empresarial, Rebeca Silva Advogados. Vamos lá. E o vencedor é Eduardo Marcomin. Pessoal, boa tarde. Primeiro agradeço a Deus pela vida, minha família, minha esposa, ao pessoal do escritório que está aí acompanhando. Esse prêmio não é só meu, ele é de vocês. Eu quase não me inscrevi, o Edu sabe, porque a gente resolveu se dedicar com muito mais intensidade e posicionamento ao tributário, principalmente nesses últimos 2 anos, e eu acho que é um período muito curto para conquistar um prêmio. Mas fico feliz por essa conquista. É um sinal de que, quando a gente trabalha duro e com honestidade, a gente pode conquistar coisas grandiosas em pouco tempo. E também, um outro sinal, uma mensagem que eu deixo para quem me escuta aqui. Muitas vezes a gente vê pessoas famosas ganhando prêmios, pessoas com perfis grandiosos. Não é o meu caso. Meu perfil é pequeno, eu sou pouco conhecido, não sou famoso, e mesmo assim estou aqui, ganhando um prêmio. E, ao ver os colegas, respeitando o posicionamento de cada um, nunca me senti muito à vontade de ter uma postura mais impactante, mais viral ou mais chamativa. E mesmo assim, eu estou aqui. Então, agradeço muito por isso. Muito obrigado. Vamos lá, então. Quem será o próximo? Próxima categoria, então, o escritório empresarial mais digital. House. Os indicados ao prêmio Melhores Escritórios Digitais de 2026 na categoria de Escritório Empresarial mais Digital são Bem-vindo Advogados Associados, Braga Maciel e Queiroz Advogados, Janaína Bastos Advocacia, Jaoroski e Aristeu Advogados, Marcomin Advocacia. E o vencedor é? O vencedor, né? Vem para cá, Janaína Bastos. Gente, esse prêmio tem um gosto, um sabor diferente, né? O evento está lindo, está maravilhoso. Já é nosso 2º ano recebendo esse prêmio. E foi um ano extremamente desafiador. Eu quero dedicar muito esse prêmio
para a minha equipe processual, para a minha equipe de consultores, porque a maneira com que a gente enxerga as empresas, a maneira com que a gente lida com a consultoria para empresas é uma maneira muito única. A gente lida com pequenas e médias empresas. É diferente de você lidar com grandes marcas, a gente lida com supermercados, eminentemente lá no escritório. É diferente de você lidar com Carrefour. Eu lido com o seu Zé do mercadinho. Aquele cara pequeno. Aquele cara que é quase pessoa física, sabe? E é muito difícil na advocacia você conseguir conciliar, lidar o empresarial com esse lado humano. E minha equipe faz isso de uma forma brilhante. E eu sou só o rosto que aparece. Eu falo para os empresários todos os dias na rede social, ensino os empresários todos os dias na rede social, mas, de verdade, quem muda a vida das pessoas diariamente, quem faz isso, com todas essas empresas e com um guarda-chuva de mais ou menos uns 50 mil funcionários, que são funcionários dessas empresas e que a gente acaba cuidando também, são eles. Então, dedico esse prêmio a eles, a meu marido, que é quem gerencia tudo, quem gerencia o escritório todo, porque se dependesse de mim, eu estava gravando vídeo, que administrar não é comigo, é exatamente com ele, é o papel dele. Então, Leandro, obrigada. Patrícia, obrigada. Sem vocês, com certeza eu não estaria aqui. Vamos lá, então. Vamos dar prosseguimento, então. Agora nós vamos chamar os indicados ao escritório contratualista mais digital. Os indicados ao prêmio Melhores Escritórios Digitais de 2026, na categoria de Escritório Contratualista mais Digital são Artman Advogados, Braga Maciel e Queiroz Advogados, CS Advogados, MCA Advogados, Marco Goulart Advogados. E o vencedor é Artman Advogados. Gente do céu, primeiramente eu estou muito feliz, tenho que compartilhar com vocês a minha alegria de estar aqui agora. E agradecer primeiro a Deus, que, claro, sustentou todas as minhas escolhas até aqui. E também proporcionou aquele desejo, sabe aquela coceira que a gente tem assim, aquela vontade. Eu sei que o Espírito Santo trouxe isso para mim, de que seria possível ter o meu próprio escritório de advocacia e que eu conseguiria atender clientes em todo o Brasil. E o digital proporcionou isso. Então, Deus não coloca em nosso coração um sonho que seja impossível e um propósito que seja inalcançável. Então, que a gente continue acreditando nessa vontade, no que toca o nosso coração. Obrigada também a todos do escritório. Curitiba! Estou aqui em Gramado. Obrigada à minha mãe, que está aqui me acompanhando, representando também minha família e também comprou o desejo do escritório junto comigo. E a DV Box, que faz esse evento maravilhoso, gente. Olha a magnitude do que a gente está vivendo aqui hoje. Então, obrigada, DV Box. Agradeço em nome do Eduardo aqui. Muito obrigada. Vamos lá, então. Vamos para a última categoria aqui. Agora nós vamos chamar o Escritório de Direito Internacional, os indicados. Os indicados ao prêmio Melhores Escritórios Digitais de 2026 na categoria de Escritório de Direito Internacional mais Digital são International Lawyers, Connection Law, Guedes e Bassetti, BSA Advocacia Internacional, Ketz Advocacia, Leonardo Lacerda Global. E o vencedor é Connection Law, Guedes e Bassetti.
Uau, que honra. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, que colocou o direito internacional na minha vida como um propósito, uma missão. E do direito internacional eu consegui enxergar um mercado que poucas pessoas enxergam, que é o direito internacional. São 5 milhões de brasileiros que moram no exterior. E esses brasileiros viram imigrantes, eles casam, eles têm filhos, eles vêm a falecer, eles têm patrimônio. E isso impacta na vida civil e até, às vezes, criminal aqui no Brasil. E poucos são os advogados capazes de conectar o que acontece no exterior, no Brasil, ou no Brasil e no exterior. Então, ser uma advogada brasileira capaz de fazer essa conexão entre leis divergentes, leis diferentes, que vêm de diferentes países, é uma honra. Então, eu quero agradecer a todos os meus alunos, né? Hoje eu tenho uma rede de 900 alunos formados, reconhecidos pelo MEC. Eu sou uma testemunha da transformação do direito digital, que foi através do direito digital que hoje eu consigo atender a brasileiros espalhados em todo lugar do mundo, e todos os estrangeiros ao redor do mundo também, e eu uso o digital para fazer essa divulgação do meu trabalho. Quero agradecer a minha família, a Deus, e uma pessoa muito especial que não está aqui mais, ela já virou uma estrela, que foi o meu marido, Shane Andrew Bassetti, que inclusive eu dei o sobrenome do meu escritório a ele, Guedes e Bassetti, em função dele, e que isso aqui, com certeza, é fruto da transformação que ele trouxe na minha vida. Muito obrigada a todos. House, pode botar o vídeo aí? A velha advocacia se orgulhava do litígio. A nova advocacia prefere a previsibilidade. Durante anos, muitos empresários buscaram o direito como quem busca um balcão de reclamações. Produto ruim, serviço falho, contrato mal feito. E depois, o judiciário como solução emergencial. Isso não é estratégia, é remendo. A advocacia tradicional dominava o discurso técnico. A advocacia digital domina o ambiente de negócios. Hoje, prestígio junto ao empresariado nasce da capacidade de estruturar, não de apagar incêndios. É visão contratual sólida. É inteligência tributária aplicada. É leitura de risco antes da crise. É entender que o direito não serve para sustentar erro. Serve para viabilizar crescimento sustentável. A nova advocacia combina repertório cultural, domínio tecnológico, dados, análise de mercado e rede de relacionamento internacional. O Brasil tem uma vocação histórica de diálogo. Somos uma das nações que melhor acolhem estrangeiros. Mantemos relações diplomáticas amplas e estáveis. Isso é oportunidade. Fortalecer o livre comércio. Preservar boas relações. Transformar segurança jurídica em ponte internacional. O empresário moderno não quer um advogado para brigar depois. Quer um estrategista para crescer antes. A velha advocacia reagia ao problema. A advocacia digital antecipa cenários. Prestígio agora não é vencer disputa, é tornar a disputa desnecessária. O jurídico não pode ser o departamento do não, que impede os negócios. O jurídico tem que ser um motor de negócios corretos e de qualidade. Legal, gente. É isso aí. Vamos conversar com esses gigantes, esses monstros. Não é à toa que vocês estão aqui, não. Vocês estão fazendo história. Vocês estão mudando o cenário da advocacia empreendedora, da advocacia digital. E vamos começar a conversar com o Eduardo, né? Vamos começar com... O que mudou o teu jogo, meu irmão? Você acha que tecnologia aliada a dados... O meu jogo mudou a partir do momento que eu comecei a entender que eu era um empresário e não era mais um advogado autônomo, e eu não poderia tomar decisões baseadas em achismos. Contigo foi igual? Conta um pouquinho para a gente. O que os números impactaram? Quais são os dados que realmente você considera fundamental hoje você ter acesso para realmente você tocar o teu negócio? Essa transformação que você cita, eu também passei, foi grande ponto de virada, me ver como empresário, mais do que como advogado. Acho que muitos daqui passaram por isso, estão passando. É isso que faz com que a gente permita que o nosso escritório cresça e atenda muito mais pessoas entregando boas soluções. Então, eu pego um pouco da fala da Janaína, dizendo que atende empresários, mas são os pequenos empresários, o cara é quase um CPF. É como a gente aqui. A gente cresce, contrata pessoas, quer fazer mais e melhor por quem nos procura. É bem diferente daquela visão do patrão malvado, do empregador vilão, que quer o mal do outro. Então, tem muita gente boa, só que a gente boa, normalmente, ela é mais silenciosa, né? Ela não aparece, ela está lá fazendo seu trabalho, não tem problemas.
e é esse cara que eu procuro cuidar e atender. Então, uma grande virada que talvez tenha me trazido para cá nesse momento foi quando eu resolvi parar de focar no judicial do tributário e resolvi focar no extrajudicial. Por quê? A dependência do judicial traz um grau de instabilidade, imprevisibilidade muito alto. Isso é péssimo na tomada de decisão de negócios. Então, eu já tive grandes teses tributárias, já ganhei muito dinheiro, já perdi teses que também eram impossíveis de ser perdidas, juridicamente falando, né? Mas a gente não vive só no jurídico. Existe política, existe negócio, existem interesses. E aí eu resolvi ir para o lado de quem planeja o jogo antes de entrar na briga. Nesses últimos 3 anos, cada 37 dias o governo criou um imposto novo ou aumentou impostos. O empresário não está feliz com isso. Ele está buscando soluções. Então, essa mudança de abandonar o judicial, focar no extrajudicial, me permitiu estruturar produtos tributários estratégicos. Alguns deles, eu tenho clientes aqui, advogados, em que a gente olhou para o modelo de negócio, para as imunidades tributárias, para as isenções, para as vantagens que a própria lei já dá, muitas delas reconhecidas pela Receita Federal, com altíssimo nível de segurança, ao invés de tentar mudar a regra do jogo. Essas novas estruturas, que são muitas vezes silenciosas, que são estratégicas, elas botam dinheiro no bolso do pequeno empresário de maneira mais rápida, mais eficiente, mais imediata. Para mim, acho que essa foi a grande virada do jogo, sair de um modelo de negócio, minha advocacia, imprevisível e instável, para um modelo de negócio previsível. Legal. E eu falo que eu também estou na advocacia empresarial e é fazer o empresário entender que a gente é um parceiro de negócio também. Porque a partir do momento que eu diminuo a tributação desse empresário, é mais de lucro, é dinheiro no bolso, né? É isso que realmente mudou o meu jogo. Legal. Vamos lá, Jana. Vamos conversar, vamos bater papo agora aqui. A gente sabe que a gente precisa ter algumas prioridades, né? Na forma de organizar, na tomada de decisões. Quais decisões, como é que é a tua rotina, quais decisões você acha fundamental, você considera fundamental para mudar o seu jogo na sua advocacia? Né? A gente fala que o negócio, para ele crescer, a gente tem que escalar. Né? Existe uma diferença entre escalar e escalonar. Escalonar, a gente aumenta o faturamento e o nosso custo aumenta. O escalar, não, é diferente. Né? A gente, adotando tecnologia, adotando ferramentas, otimizando o nosso tempo, a gente sabe que a gente consegue diminuir até o custo, ou manter o custo e crescer o faturamento. Mas como é que você organiza o seu dia, as suas prioridades? Fala um pouquinho para nós da tua rotina. Olha, lá no escritório, o segredo do meu escritório é a gente conseguir separar as competências, cada um na sua casinha. Então, eu cuido do comercial e do marketing, eu tenho uma sócia que comanda a operação e tenho o Leandro, que comanda o administrativo. E obviamente, a gente tem reuniões estratégicas, periódicas, semanais, para gerenciar tudo isso. A gente planeja e vai colhendo a operação. E um não entra na área do outro, só nos indicadores para ver se o planejamento está dando certo. E isso é que tem trazido bastante sucesso. E a minha virada de chave foi o marketing. Fato, foi o marketing. Eu tenho 20 anos de advocacia e não tenho 20 anos de sucesso. Eu passei 15 anos sendo uma advogada autônoma, fazendo o que a maior parte dos advogados faz. Como você também teve a sacada, quando eu entendi que eu era uma empresa e que uma empresa precisa de uma imagem, que ela precisa aparecer, o jogo virou. E, obviamente, se eu não tivesse todo o suporte que eu tenho para conseguir tocar esse marketing, fazer isso tudo, isso não seria possível, porque, como você mesmo disse, escalar é diferente de escalonar, e é um desafio constante, constante. Vocês que estão aí na luta, especialmente quem está começando agora, não perca o olho da planilha, porque desgoverna muito rápido. Para você voltar para o trilho, é doído. Então, a gente passa por muitos desafios. A gente conseguiu escalar o escritório, a gente tem um escritório hoje com mais de 1.000 CNPJs, 1.048 CNPJs na base de clientes, mensais, com recorrência, e fora os avulsos, mas é um desafio manter o custo equilibrado. A gente tem uma equipe hoje de 48, né, Léo? 48
advogados, todos CLTs. Então, é um custo muito grande gerenciar tudo isso para conseguir fazer a melhor entrega possível para o empresário. Até porque o nosso modelo de negócio é muito diferente do que se tradicionalmente faz. A gente tem um nível de entrega para o cliente, literalmente colocado em contrato, que não me permite certas liberdades com o advogado. Então, certas coisas que barateariam muito meu custo, eu não posso fazer. Então, é desafiador. Mas, sempre buscando conhecimento em outras áreas, em masterminds de gestão e por aí afora, a gente vai aprendendo cada dia mais e dando conta. O ano que vem eu trago novidades. Legal, é isso aí, o marketing mudou teu jogo. Então, eu falo que o bom é o conhecido, né? De nada adianta ser um ótimo técnico se o mundo não sabe, se as pessoas não sabem, isso aí não vai adiantar nada, né? E a gente tem que entender que a gente é o maior canal de aquisição do nosso negócio. Então, colocar a nossa cara na internet é fundamental, porque as pessoas se conectam com pessoas, se conectam com a Janaína, com a rotina dela, o que ela faz, qual que é o propósito, como é que ela treina, lidera, inspira os funcionários dela. É isso que vai montar teu jogo. Uma salva de palmas para a Janaína. Legal, gente. Vamos lá, agora vamos falar com a Dai. Dai, vamos lá. Qual indicador ou número hoje ajuda você a tomar decisões com mais segurança? Eu acredito, né, pelo meu escritório, e complementando o que eles falaram, na parte de prospecção, né? Então, acho que os números ali, ainda na chegada do cliente, essa parte de prospecção, os números que a gente alcança no digital, eu acho que isso faz muita diferença, a gente acompanha de perto esses indicadores. Nós temos um escritório que, inclusive, né, prospecta no digital, temos também um bom relacionamento com os empresários no offline, vem muito cliente de indicação ainda, a gente trabalha assim para pequenos e médios empresários, e eu acho que esse boca a boca ainda funciona muito, um trabalho bem prestado, um contrato que dá certo, um contrato inteligível, né? Já que a gente está falando de contratos, muita gente falou de automoção, de inteligência artificial e de uso da IA, também é muito importante nos contratos, não só no conteúdo, acho que nos contratos faz muita diferença, para a gente ter contratos inteligíveis, com linguagem que não é só juridiquês, que a pessoa que vai assinar realmente tenha conhecimento. Então, o que a gente aplica de métricas também para o nosso escritório, com toda certeza. E nos posicionando, como você falou, né, eu acho que quando eu mudei a chave ali do posicionamento para mostrar que eu também era empresária, que eu tinha aquela mesma dor, que eu estava ali por ele, porque meus clientes também são pequenas e médias empresas que estão ali precisando de contrato, às vezes de investimento, a gente faz contrato mútuo conversível, mas às vezes um contrato de prestação de serviço, um contrato de trabalho bem feito, políticas internas. Então, os documentos que trazem ali para o nosso cliente essa segurança. E quando ele via que o nosso escritório estava dando certo, que ele podia confiar, eu acho que ele nos via ali como esse espelho também, né? Legal. Eu falo que a nossa empresa não tem empresa hoje que sobrevive sem venda, né? A gente precisa estar se posicionando e vendendo. E mostrando o quê? Mostrando o problema que a gente resolve. Ele não quer ouvir falar de lei. Lei ele vai te contratar para você resolver. Ele quer saber o quanto que você vai aumentar a margem do negócio dele. O empresário quer saber isso. O que você vai reduzir de tributação, que você vai virar dinheiro no bolso. Se você pode vender o produto dele através de um projeto de licitação, gerar receita. Então, o empresário hoje ele está buscando isso. Um parceiro de negócio que ajude ele a empreender, né? E é isso que realmente dá o resultado, alinhado a um pós-venda, que realmente você vai ter que trazer qualidade para manter esse cara, para você não ter um churn na tua carteira. É isso aí. Parabéns, viu? Salva de palmas. Vamos lá, vamos conversar com a Aline agora. Aline, vamos lá. Que papel a tecnologia teve para tornar possível uma atuação internacional organizada e lucrativa? Primeira, liberdade geográfica. A tecnologia, ela retira qualquer tipo de barreira geográfica. Então, eu estou no Brasil, eu consigo atender uma pessoa que está na Áustria, eu consigo atender uma pessoa que está na Alemanha, uma pessoa que está na Austrália, uma pessoa que está no Japão, tudo de maneira digital. E, através da advocacia internacional, que tem, por natureza, uma advocacia extrajudicial por si só, embora algumas coisas acabam desaguando assim, no judiciário, numa instância superior, mas isso facilita essa liberdade geográfica. E tem uma grande diferença do ponto de vista de negócio, porque eu acho que a gente só consegue prosperar na advocacia quando a gente entende que nós não somos advogados, mas nós somos empresários.
e isso requer de nós habilidades que a faculdade não ensina, como a parte financeira, a parte comercial, prospecção, a experiência do cliente, o operacional, e isso vai muito a mais do conhecimento técnico. Então, dentro da advocacia internacional, a gente precisa trabalhar todos esses pilares. E aí, quando eu penso em tecnologia, é possível, então, eu continuar sendo uma advogada brasileira, mas sendo a única possível de conectar um ato jurídico que aconteceu no exterior, mas a competência absoluta do Brasil. Então, tem um papel importante do advogado brasileiro nesse cenário onde tem duas ou mais jurisdições atuando em um caso concreto na prática. Então, quando a gente pensa em tecnologia, é a única maneira que eu tenho de me conectar com essas pessoas que não estão mais na minha rua, não estão mais no meu bairro, na minha cidade, no meu país. Elas vivem outras situações. A dor desse cliente é internacional. Então, ele vai estar integrado em um cenário internacional. Então, a tecnologia hoje que eu uso, não só a inteligência artificial, um pouco a advocacia internacional não é tanto uma advocacia de volume. Ela é uma advocacia de negócio, é uma advocacia que precisa conectar, mas ela é uma advocacia que você precisa ter um agente, por exemplo, de IA. Então, eu tenho no back-office, né, o IA que me ajuda, então eu tenho um agente treinado, já com esse entendimento, com as jurisprudências do Brasil em relação à abrangência de uma legislação internacional em nosso território. Então, a tecnologia, sem dúvida, é a ponte que traz o resultado do meu trabalho ao meu cliente e também que me ajuda a vender. Legal, eu falo que mudou meu jogo também a tecnologia. Eu tenho uma advocacia de 20 anos, né? Para quem não me conhece, eu também tenho mais de 160 funcionários, todos CLT, 9 filiais no Brasil, tive 35 milhões de reais de faturamento no ano passado. E a tecnologia mudou meu jogo, porque eu vinha de uma advocacia 100% no offline, que eu vinha que pegava o contrato, a procuração, a pastinha embaixo do braço e saía prospectando, entendeu? Batendo de porta em porta. Eu venho dessa advocacia e entender que a tecnologia, através de parceiros, até os apoiadores aqui, a Date Solution, meus amigos Paulo e Alice, mudaram o meu jogo a partir do momento que eles mostraram, apresentaram uma plataforma de Big Data que me trazia uma quantidade de leads que ia dar uma base para eu começar a fazer tráfego pago. Para que eu ia gastar energia e dinheiro visitando esses estabelecimentos, enfim, todos esses meus clientes? Então, mudou completamente o meu jogo também. É isso aí. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui. Mais uma pergunta para cada um, que o nosso tempo é curto. Vamos lá. Eduardo, qual ferramenta ou recurso digital você considera indispensável na sua operação tributária e por quê? Vamos lá. Estar aqui e não falar da DV Box é pecado, né? Exato. Deve, né? Acho que essa é a ferramenta indispensável para todos que estão aqui. E eu também vou dizer que o Big Boss, que é uma comunidade daqui, é uma ferramenta indispensável, porque lá dentro a gente aprende coisas muito avançadas, atuais. Eu lembro de uma aula, há 2 semanas atrás, em que um colega apresentou, por dentro do Lovable, ele montou toda a central do escritório e integrou N funções e variáveis num único navegador, uma coisa assim super avançada. Peguei isso naquela aula, já implantei no meu escritório. Então, nossa gestão ficou mais eficiente, os dados estão à mostra, os processos ficaram mais estruturados, e também a gente desenvolveu algumas inteligências artificiais proprietárias com a nossa base de conhecimento integradas nessas ferramentas. Isso tem feito muita diferença na nossa produtividade e eficiência. Show, show demais. É isso aí. Parabéns, viu? Salva de palmas para o colega, que eu não pedi para bater palmas para ele, né, gente? Jana, e o ambiente do Big Boss? Ele falou do Big Boss. É fundamental hoje, para realmente, para o teu crescimento? Foi fundamental o ambiente? Com certeza. Ambiência é tudo. Eu sigo a máxima de que eu tenho que ser a pessoa mais burra da mesa. A gente tem sempre que estar aprendendo. E eu procuro estar sempre em masterminds, sempre com outros empresários que já percorreram o caminho que eu ainda não percorri, para conseguir aprender com eles e chegar lá. E se você não tiver mentores, mesmo eu sendo mentora de advogados, eu vou lançar um livro de marketing agora, dia 16, mas eu tenho meus mentores e sempre terei o apoio dos meus mentores e agradeço muito por isso. Então, gente, tenham seus mentores. Eu falo que o ser humano é muito cômodo. Eu também tenho. Eu sou mentor e tenho mentores também, porque a gente precisa de alguém nos cobrando, puxando para cima, trazendo coisas novas. Obviamente que pessoas que estão no estágio mais avançado que a gente, né? A gente vai procurar um mentor que está no mesmo estágio, mesmo patamar ou abaixo. Então, é isso que vai mudar o nosso jogo de fato. Obrigado, viu? Vamos lá.
Agora vamos para a Dai. Dai, qual ferramenta ou recurso digital você considera indispensável na sua operação? Eu posso citar a DVBox novamente? Acho que a gente tem que puxar a sardinha, né? Tem que citar a DVBox com toda certeza, mas também as ferramentas, eu acho que de IA para a gente, para contratos, nem todas as empresas utilizam Visolaw, né? Legal Design, então algumas são mais tradicionais, sim, que a gente atende, mas a grande maioria hoje é adepta de um contrato mais inteligível mesmo, bem formatado ali e mais tecnológico, né? Mais moderno. E você falou muito dos mentores ali, a Janaína citou. Eu vou aproveitar um momentinho aqui para honrar um mentor. Eu não sei se o Fernando Ricciardi ainda está aí, se ele estava por aí, Tá aí? mas eu vou deixar registrado aqui, tá? Ele foi meu primeiro mentor lá em 2018, a primeira pessoa que falou da DVBox, inclusive, para mim. Foi o meu também. Viu? Ó, Fernando, vamos puxar essa corrente aqui dos mentorados. Ele foi uma pessoa que me deu voz na época, oportunidade, também me auxiliou, foi um grande mentor, então acho que é importante honrá-lo também nesse momento aqui de reconhecimento do meu escritório. Show, é isso aí, obrigado. Vamos lá. Aline, essa evolução de atender pelo digital, prospectar mundo afora, foi após a pandemia? Como é que foi isso aí? Como é que você encara essa proximidade, essa questão da conexão, de não estar perto, ter o tete-a-tete? Como é que você encara? O meu jogo mudou também depois da pandemia, que caiu aquele preconceito de ser atendido pelo digital, que era golpe. Então, eu falo que o céu é o limite, né? Realmente passou a ser o limite. Como é que foi essa virada para você pós-pandemia? Na verdade, essa necessidade de ir para o digital, ela foi muito mais inerente em relação à relação do jeito internacional mesmo, porque o cliente realmente vai estar em outro lugar, bem diferente, até em fuso horário diferente. Mas, para mim, em termos de tecnologia, eu acho que é importante a gente dizer que o Brasil tem hoje uma corte, uma das mais sofisticadas do mundo. Então, isso permite a nós, advogados, em termos de tecnologia, usufruir da liberdade geográfica. Então, a gente consegue peticionar, a gente consegue fazer audiências, a gente tem o iTalk, certificado digital, e a gente também tem o e-notariado, que foi um esforço dos cartórios, que é uma parte extrajudicial da advocacia, quando veio a pandemia e forçou muito mais os cartórios a agilizar essa ferramenta, que é o e-notariado. Então, hoje eu consigo fazer uma escritura de divórcio para o meu cliente que está na Holanda e o outro está lá na Áustria, cada um assina a escritura de divórcio, com a assinatura digital. Então, isso é uma liberdade, é uma tecnologia que teve aí o poder público envolvido e a gente tem que dar o devido crédito, né? Então, isso é muito bom e para a gente que é advogado, é uma liberdade geográfica não somente internacionalmente, mas até mesmo em termos de território brasileiro. E seu escritório é 100% remoto também ou não? 100% remoto. Eu comecei com o escritório na Austrália, depois da Austrália na Alemanha. Hoje eu estou com um escritório físico em Belo Horizonte, porque eu voltei a morar no Brasil. E em relação a ter alguém nos auxiliando, é sem dúvida importante ter um master. Então, eu tive a sorte de ter o meu marido, que me ensinou muito sobre o negócio. So, Shane, thank you very much for this. I hope you are very proud about me. Então, sem dúvida, a tecnologia é um fator fundamental e a gente tem que usar e abusar. Legal. Pessoal, uma salva de palmas a esses 4 campeões.